Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que privilégio que nós temos de aprender o melhor de Deus. Já chegamos à lição número 8 do estudo precioso Hermenêutica e já estamos na lição número 8. A lição número 8 é a regra das passagens paralelas. Já estudamos o tópico 1, paralelo de palavras, e agora junto nós vamos aprender o tópico 2, paralelo de ideias, e o tópico 3, paralelos de ensinos. E o pastor Benjamin, temos aqui alguns exemplos, né, como o cálice da ceia. O que isso representa nessa regra de paralelo de ideias? Vamos partir do princípio do que está sendo feito erradamente. Por exemplo, tem um certo grupo religioso em que, na Santa Ceia, o sacerdote bebe o vinho sozinho. Certo. E o pão, ele distribui um pãozinho de trigo para os fiéis. Para os fiéis. E baseado nesse texto, né, que Jesus diz, bebei dele todos. A diferença é que Jesus não diz, bebei dele todo. Certo. Né? Diz, bebei dele todos vocês. Mas, veja bem, como é que a gente vai observar? Veja os textos da Santa Ceia, os paralelos de ideias que eles contêm. Comer o pão e beber o cálice de vinho, isso são coisas inseparáveis, uma coisa e outra. Havendo ceado, tomou o pão, partiu e deu aos discípulos. Depois, tomando o cálice, disse, bebei dele todos vocês. Né? E aí, cada um bebeu a sua parte. De modo que não se sustenta uma teoria religiosa dizendo que o sacerdote tem que tomar sozinho e os outros primeiro só o pão. Não tem sentido. E justamente, ainda discorrendo um pouquinho no argumento, é que o corpo tem sangue, né? E no caso a grande questão aqui é que uma coisa não pode existir sem a outra. Certo. Jesus diz a respeito do seu corpo, da sua carne e do seu sangue, diz assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está falando de carne e sangue, pão e vinho. E em relação ao fundamento da igreja? Por exemplo, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, há um grupo religioso que diz que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada. Ora, a gente tem que observar todo o contexto de passagens paralelas para entender o que Jesus está falando. No grego, há designação para pedrinha, numa palavra, e para rochedo em outra palavra. No português, não. Certo. Pedra é pedra. Uhum. Talvez o diminutivo pudesse ser usado. Qual era o nome de Pedro? Era Simão. Simão Pedro. Jesus disse, Simão, tu vais ser chamado de Cefas. Cefas, em aramaico, quer dizer pedra. Uhum. E em grego, essa pedra que é Cefas, é Petros. É sobre esta pedra, esta revelação, esta Petra, que a igreja está edificada, não sobre o homem pusilânime chamado Pedro. Olha só. E fantástico isso. E sobre a Virgem Maria. Nós temos um pastor, deixa eu só dar uma situada no nosso tempo. Precisamos falar de Virgem Maria, precisamos falar ainda de paralelos de ensinos e o nosso tempo está acabando. Te vira aí, pastor. Tá, Maria, ela dizem os católicos, com todo respeito aqui aos meus irmãos católicos, que Maria tinha um pacto para ser virgem, um pacto com Deus. Bem, se ela tinha um pacto de ser virgem, por que ela se casou? Então não bate, porque ela tinha um contrato de casamento com José. Porque ela até poderia ter, mas José não tinha. Mas ela tinha um contrato de casamento e por que Sim, então já estava contratada, né? Porque então tinha feito um pacto com Deus para se tornar virgem. E depois a Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Maria também teve filhos depois. Se alguém quer acreditar diferente, bye, sou logo. Eu estou fora disso. A outra coisa, sobre o paralelo de ensinos, você precisa entender algumas coisas, o seguinte, que um ensino bíblico não pode contradizer outro. Uhum. Então você precisa comparar uma coisa e outra. Por exemplo, a questão de fé e obras. É uma briga de muita gente. Se você pegar certos grupos religiosos que tomam as obras como elemento essencial para a salvação, você vai ter um problema sério se você for para lá, porque vai ser legalismo puro. Mas é preciso entender que fé sem obras não existe.
E obras sem fé é só labor. Só trabalho. É só trabalho. Então, Só sofrimento. então não há problema. A Bíblia não se contradiz quando a gente percebe que ela trata dois assuntos antagônicos, a princípio, como complementares entre si, que no caso, Paulo diz que a justificação é pela fé, e isso gera obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E Tiago diz, vamos ver depois isso com mais clareza, Tiago fala a respeito de uma fé sem obras, que é morta. Então, Tiago está falando o quê? Que, obviamente, não existe fé sem obras, porque a falta de obras é a negação da fé. Muito bem. Excelente aula, meu pastor. E Deus é Espírito, rapidola para a gente fechar. Deus é Espírito. O que o senhor pode, para nós fechar o assunto de hoje? Bem, há algumas passagens na Bíblia mostram Deus como sendo um homem, ou um guerreiro, né? E outra passagem diz, Deus não é homem. Aí as pessoas dizem assim, mas Deus é homem ou não é homem? Na verdade, são passagens, esse antropomorfismo espiritualizado, que quando o próprio Deus diz uma coisa como se fosse um homem, fala que Deus tem uma mão, e na verdade Deus é espírito. Mas não somente como um homem, mas também como um urso, como uma galinha que coloca os seus filhos debaixo dos pintinhos. Exatamente. Então tem um monte de sentidos figurados. Monte, exatamente. Mas o fato é que Deus é espírito. O fato de Deus tentar se comunicar conosco com expressões. Por que Deus veio na forma de homem e não de um galo? Já pensou um galo? Ou então um urso? Deus veio na forma de homem porque ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, o fato de ser imagem e semelhança de Deus, o homem, não quer dizer que o homem seja exatamente como Deus. Mas o homem tem um espírito e Deus é espírito. Tem uma parte do homem que é semelhante, que é o espírito. Exatamente. Então, Deus é espírito. Muito bem, meu pastor. Obrigado, pastor, pela sua participação. Meu querido aluno, professores, você, telespectador, ouvinte, estamos juntos aprendendo o melhor de Deus. Você já sabe, na Escola Dominical tem mais de Deus.